Sem água, sem flores, espero a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o oleiro veio comigo. Mas um dia o oleiro veio. Mas um dia o oleiro veio e me fez um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar, sei que sou aceito por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Vocês viram as coisas pelo avesso. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Vaso de ouro. Um objeto de ouro representa riqueza. Ele é caro, muito precioso, reflete poder e beleza. Poucos podem tê-lo. Em que se parece conosco? Quando usamos o cargo que Deus colocou em nossas mãos, apenas para demonstrar poder e autoridade. Quando queremos que a atenção de todos esteja sobre nós. Queremos aparecer. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vaso de prata. Um vaso de prata é também usado para embelezar ambientes. É valioso. Poucos podem ter. Em que se parece conosco? Quando somos apenas parte da decoração da igreja, porque poucos podem contar conosco. Guardamos bem trancados os nossos dons. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Fala Deus. Vaso de bronze. Nada precioso, porém, se bem polido, pode parecer-se com ouro e enganar alguém desavisado. Em que se parece conosco? Quando parecemos tão crentes, tão polidos na linguagem, tão prontos a ajudar, é que estamos usando nossos dons para adquirir vantagens. Quando falamos, podemos enganar a muitos que dizem nos achar sábios e sensatos. Porém, com a convivência do dia a dia, descobre-se que não somos o que pregamos
ou dizemos sim? As 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Vaso de alumínio. É feito de metal sem valor. Não representa poder ou riqueza. Amassa fácil, dura pouco. É usado apenas para guardar algumas coisas que não nos servem mais. Em que se parece conosco? Quando entramos e saímos das reuniões da igreja, dia após dia, culto após culto, e nada muda em nossas vidas. Estamos sempre de igreja em igreja procurando uma que nos agrade mais. E também quando somos solicitados, são tantas desculpas que damos. O nosso brilho dura pouco e somos facilmente amassados pelos ventos de doutrina. No nosso interior, guardamos coisas como intrigas, invejas, rancor, coisas que para nada servem. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Aleluia. Vaso de barro. É o vaso que se deixa moldar pela mão do oleiro. Sua aparência não demonstra poder ou riqueza, mas tem a beleza do brilho que vem do seu Criador. Mas em que se parece conosco? Quando todos podem contar conosco e querem estar perto de nós, pois exalamos o bom perfume de Cristo. Amém. Às vezes, pode acontecer do vaso cair e quebrar-se. Mas o oleiro vem, junta os cacos, faz outro vaso, colocando tudo no lugar certo. Amém. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Que vaso você tem sido? Que vaso você gostaria de ser? Se hoje você é um vaso que não tem agradado o coração de Deus, peça que Ele te faça como um barro nas mãos do oleiro. E Ele vai te moldar. Amém. Faz de novo, Senhor. De volta à casa do oleiro. Quero ser um vaso na mão do oleiro. Ó, o oleiro maravilhoso. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi ali, trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O processo de construção de um vaso é dependente das mãos do oleiro. Mas a decisão de estar nas mãos dele é única e exclusivamente sua. Jeremias desceu à casa do oleiro e encontrou o vaso em suas mãos. E é neste local que o vaso deve ficar, nas mãos do oleiro, pois é ele que entende de vasos e sabe como
reconstruí-los. Reconstrução é um processo que envolve planejamento e é primordial que o responsável pela obra, que acompanha todos os detalhes, intervenha nas situações que ele julgue necessário. O apóstolo Paulo disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Entendemos que até na quebra do vaso o poder de Deus se manifesta. Porque a glória de Deus só poderá ser vista quando o vaso for quebrado, visto que é dentro do vaso onde a glória está. Deus escolhe o barro. Dentre 200 tipos de barros conhecidos, somente 8 servem para fazer o jarro. Sabe o que isso significa? Se você foi escolhido por Deus, isso significa que você é um barro excelente. Amém. Fase do curtimento. É aquela época que parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. É uma das fases mais importantes, porque o barro tem que ficar no curtimento. Quanto mais tempo no curtimento, maior a liga fará. Um vaso grande passa por um longo curtimento. Isso depende do tamanho do vaso que Deus quer fazer com você. Amém. Fase do pisamento. É quando o barro é retirado do curtimento e talvez, depois de muito tempo, colocado em um local para ser pisado, para que todo o ar seja retirado. Deus permite que você seja pisado e humilhado para tirar todo orgulho e vaidade. Às vezes, pode acontecer das pessoas te xingarem, das pessoas te humilharem, mas isso acontece quando Deus tem pressa em fazer o vaso. Então, Ele chama mais pessoas para o pisarem. Aleluia. Pisa nele. Fase da mistura. Agora, o barro precisa ser misturado com palha fina, pedra triturada e o resto da cerâmica. Um vaso sem esses implementos é um vaso fraco, quebra fácil. Deus não quer um vaso fraco, quer um vaso forte. Uau. Sem o Espírito Santo, a humildade, a fé, a disposição e a confiança, o vaso fica fraco. Ele quer um vaso para uso diário, não um vaso de porcelana que só é usado de vez em quando. Fase da moldagem. É hora do barro virar vaso. Agora, depois de todo esse processo, o oleiro leva o barro para ser moldado e virar vaso. Depois de Deus ter nos escolhido, nos ter deixado criando liga, nos ter tirado todo o orgulho, depois de nos ter fortalecido, Ele finalmente começa a nos moldar. Então, quando estivermos definitivamente prontos, Ele nos enche com o seu Espírito e nos usa em suas mãos, de acordo com a sua vontade. Amém. Só faltou a última parte, em que o vaso vai para o forno e ele fica lá até que esteja pronto. Quando o oleiro tira o vaso do forno, dá um peteleco nele, para ver que som ele vai emitir. Oh Deus, por que, Senhor, só comigo? Eu não aguento mais. Se o barulho for xoxo, ele volta para o forno e fica lá até que esteja pronto. Tremendo isso. Mas,
Se ele cantar, ele está pronto para sair do fogo. Te louvarei. Aleluia. Não importam as circunstâncias. Amém, Jesus. Te adorarei. Somente a ti, Jesus. Amém. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo eu entrego a ti, tudo eu dou a ti. Meu perfume como óleo mais precioso, perfume. Te entrego um vaso de alabastro, eu deixo quebrado, deixo a fragrância subir. Deixa a fragrância subir. Tome cada canção, cada palavra que eu falo, toda minha dança, toda minha rima, tudo eu dou a ti. Meu perfume como óleo mais precioso, perfume. Te entrego meu vaso de alabastro, eu deixo quebrado, deixa a fragrância subir. Deixa a fragrância subir. Deixa a fragrância subir. Deixa a fragrância subir. Eu entrego toda adoração pra você e derramo todas minhas canções só pra ti.